Minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui, professor Roberto Sigoli, fisiologista do exercício, e hoje vamos falar sobre 5 dicas fundamentais e infalíveis para você definir o seu abdômen, para você emagrecer e definir o seu abdômen. Acompanhe essas 5 dicas, segue elas que você vai alcançar o seu resultado, eu garanto. Bora lá para mais conhecimento? Cinco dicas para você reduzir a sua gordura corpórea, definir o seu abdômen e se manter magro. Bacana, é o que todo mundo quer. Perder gordura, perder peso e se manter naquela simetria, naquele shape, naquela silhueta, legal? Então, primeira dica, se você não está fazendo nenhuma atividade física, comece uma atividade física imediatamente. Comece do básico. Uma caminhada, uma bike, uma esteira, entendeu? Vai fazendo essa atividade física ao dia a dia. Segundo passo, entre numa academia, se matricule numa academia no qual você goste, no qual você se sinta confortável e faça todas as atividades físicas que aquela academia oferece, mas principalmente musculação. Então, musculação ela é fundamental. Por quê? Porque quanto maior e mais ativa aquela massa muscular tiver, maior é o metabolismo basal, maior é o gasto calórico para manter aquele corpo, aquela musculatura desenvolvida ativa. Então, a atividade física como esteira, bicicleta, uma caminhada, ela vai gastar energia durante a execução do movimento. Mas quando você começa a ter uma hipertrofia muscular e se mantém crescendo, ou seja, fazendo musculação para que haja essa hipertrofia e permaneça nela, o seu metabolismo basal ele vai aumentar, ou seja, o gasto calórico de 24 horas para manter aquela musculatura ativa e bem desenvolvida. Então, mantenha a atividade física. Vamos para o terceiro item agora. Associe todas as atividades e não pare mais. Então, faça a musculação e continue fazendo as atividades de caminhada, de esteira e de bicicleta. Então, não é porque você começou a fazer musculação agora que você vai deixar de lado os exercícios aeróbicos. Você vai ter que agregar todos eles. Você vai arrumar um tempo, vai fazer toda essa atividade física, nem que seja em períodos diferentes do dia e principalmente sábado, domingo e feriado. Então você vai fazer um pool de atividade física, musculação e aeróbicos e vai permanecer fazendo essa atividade. Por incrível que pareça, isso não é a parte mais difícil do processo. Fazer atividade física depois de um certo período de tempo, ele passa a ser prazeroso, gostoso e cria até um certo vício, um vício saudável, talvez um único vício saudável, que é frequentar uma academia e praticar atividade física diariamente. O quarto item é sim fundamental, extremamente importante e é o mais difícil. Então, depois que você fez esses 3 itens, associou todas essas atividades físicas, se mantém treinando de várias formas, você vai para uma reeducação alimentar. Essa reeducação alimentar é a parte que mais pega, é a parte mais complicada, porque você vai começar a ter que abrir mão de certas comidas para comer outras coisas muito mais nutritivas, que em geral não são tão saborosas. Então você precisa escolher alimentos mais saudáveis, em quantidades apropriadas e deixar de lado aqueles alimentos tóxicos, ricos em calorias, gordura e sal também. Açúcar, sal e gordura, que é o que dá sabor ao alimento, que geralmente eles são vazios de nutrientes. Então essa reeducação alimentar, ela tem que ser feita num processo gradual e permanente. Uma vez que você consiga formar um cardápio para você saudável, você não pode mais voltar atrás. Você não deve mais voltar atrás. Você tem que permanecer comendo de forma saudável. Isso significa tempo e esforço. Você vai ter que se esforçar nessa reeducação alimentar e se manter nela constantemente. O quinto e último item é reduzir
redução alimentar. Então, uma vez que você já está fazendo todas as atividades físicas, está fazendo musculação, trocou certos alimentos, aí você vai para o ponto final. O ponto final é, se você sabe que você está comendo bem, se você sabe que você está comendo alimentos nutricionais, alimentos nutritivos, alimentos ricos em proteína, vitaminas, sais minerais, em fibras, enfim, o cardápio está bem equilibrado, aí você entra num ponto que, se você não atingiu ainda o seu objetivo, você vai ter que entrar nesse último e definitivo processo, redução alimentar. Então, nessa qualidade de comida, você vai ter que reduzir também a quantidade. Então, comer menos, menos e menos, até você atingir o seu objetivo. Então, uma vez que você continua com as atividades físicas, o seu metabolismo basal aumenta, o seu gasto calórico aumenta, você troca os alimentos e ainda assim você não conseguiu atingir o seu objetivo, mas está emagrecendo, mas falta um pouco para você conseguir aquela silhueta, aquela definição abdominal, aquele shape, então você tem que reduzir essa alimentação. Não adianta mais aumentar tanto a quantidade de exercício. É na alimentação que você vai ter que diminuir quantidades. E esse é um ponto principal e tem que ter muita permanência. Por quê? Porque o nosso organismo ele é extremamente inteligente. Fisiologicamente, quando você começa a aumentar a atividade física e começa a reduzir a ingesta calórica, você está em déficit calórico, você está emagrecendo e o seu organismo tende a te economizar. Ele vai baixar o seu metabolismo, ele vai dar um pouco de sonolência, um pouco de preguiça, ele vai fazer com que você não tenha tanto estímulo para gastar caloria, porque você não está recuperando essas calorias. Mas se você olha e vê no seu shape que você tem gordura para gastar, então continua no processo, porque o seu organismo vai se virar e vai lá naquela gordura subcutânea, intravisceral, e vai consumir ela como fonte de energia e você vai continuar emagrecendo. Então esse processo de redução alimentar, ele vai permanecer, ele vai durar até você atingir o seu foco, a sua meta. Atingiu a sua meta, aí você pode aliviar. Como? Voltando a comer um pouco mais, desde que não exagere, para não perder aquele shape, aquela definição no abdominal que todo mundo quer e que é conquistado com muito sacrifício. Mas, seguindo esses 5 pontos infalíveis, você vai sim, com o tempo, muito esforço e dedicação, atingir a sua meta, o seu resultado. Ele vai aparecer. Agora, se você quiser mais informações sobre qual é o melhor alimento, para definição, alimentos mais ricos em nutrientes, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo a dica de 2 excelentes livros para você estar adquirindo conhecimento. Porque conheceu a sua dieta, equilibrou ela, aí é só mantê-la. Só mantê-la para você ter saúde e estética. Um forte abraço, se inscreva no canal, se inscreva no Instagram também, siga-nos lá, siga-nos aqui. Até o próximo vídeo.